Hoje vamos conhecer um pouco das ações do Instituto Azusa, uma instituição que tem como objetivo a realização de eventos internacionais voltados para educação, esporte, lazer, cultura, intercâmbios e a promoção de negócios entre o Brasil, o continente africano e outras nações. Eu tenho o prazer de receber o reverendo Sérgio Melo, presidente da organização. Sérgio, muito obrigado por ter vindo. Para a gente começar esse papo, vamos entender o que é realmente Azusa, né? Pelo que eu sei, isso tudo começou nos Estados Unidos, é um movimento de avivamento, um movimento pentecostal, é isso? É um prazer estar com você, Ricardo, e com todos os seus telespectadores. Isto, em 1906, aproximadamente, surge nos Estados Unidos, sob a liderança de um negro, cego de um olho, chamado William Seymour, o movimento pentecostal. Esse homem... O movimento pentecostal, só para a gente esclarecer, para quem não sabe do que se trata, exatamente seria o batismo com o Espírito Santo, as curas, é isso? Exatamente. É uma linha doutrinária onde envolve os dons espirituais, de falar em línguas estranhas. Profecias também. Então, esse movimento, ele surge a partir do reavivamento da Rua Azusa. E a nossa igreja, que é a Church of God in Christ, em português, Igreja de Deus em Cristo, ela cooperou com William Seymour nos seus trabalhos. William Seymour, um homem negro, e pela cor da sua pele, ele foi tolhido de estudar na sala de aula junto com os brancos. E esse homem, ele passa então a estudar no corredor da sala de aula e pela fresta da porta ele aprendia acerca da teologia. E foi esse o homem que Deus usa, neto de escravos, para formar essa base da igreja pentecostal, hoje com cerca de 600 milhões de pentecostais no mundo inteiro. E daí então é formado nos Estados Unidos a primeira igreja pentecostal devidamente organizada, que é a Church of God in Christ, a mamãe das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. E é interessante que esse movimento começou com um pastor negro, mas ele agrupava brancos também. Exatamente. E daí o porquê das Assembleias de Deus, né, terem na época se desligado da nossa igreja, porque os pastores das Assembleias de Deus eram todos membros da Igreja de Deus em Cristo, liderado por um pastor chamado Charles Mason, que é o fundador da minha igreja. E devido a problemas de preconceito raciais, as leis que impediam os brancos de andar nas mesmas calçadas que os negros, que impediam os negros de andarem nas mesmas calçadas que os brancos, e assim, no transporte, esses pastores, cerca de 300 pastores brancos, saem da nossa igreja e realizam, né, e fundam a igreja tão bem conhecida no Brasil e mundialmente, chamada por Assembleia de Deus, né? E houve, ao longo dos anos, uma separação muito grande. Deus mostrou o caminho certo, que seria a união, e veio o homem e dividiu. Exatamente. Mas, coisa de 6 anos atrás, nós tivemos o centenário da Azusa, e nós tivemos uma cena muito bonita nessa festa, onde a liderança das Assembleias de Deus branca puderam participar, lavar os pés da liderança da Igreja de Deus em Cristo, e um lavando os pés dos outros como pedido de perdão, de humildade. E isso foi mundialmente falado, e nós pudemos festejar, né, enfim, né, o ajuntamento amistoso
de ambas denominações. Agora, esse fato também contribuiu para que tivesse nos Estados Unidos as igrejas negras, né? Acho que aí que surge isso, né? Isso. E são igrejas que vêm a doutrina acompanhada de uma discussão, né? De uma discussão racial, de uma luta pelos direitos civis, né? A gente aí tem o pastor Martin Luther King, quer dizer, vem toda uma denominação politizada, com um discurso político, né? E, diferentemente, no Brasil, a gente percebe que isso não acontece. Uma coisa desvinculada à outra, né? Nós temos a doutrina religiosa, mas ela não vem vinculada a um discurso político racial. Hoje a gente até tem uma discussão política dentro da igreja evangélica, mas que é outra coisa, que são a chamada bancada da Bíblia e tal, que é considerado um movimento aí, conservador, de ultradireita, enfim. Mas essa discussão dentro da igreja, do papel e do lugar que esse membro ocupa, da sua identidade e da sua autoestima, isso não é feito. Dentro da denominação que o senhor é reverendo, isso acontece? Veja bem, a nossa igreja nos Estados Unidos, ela é a maior igreja de negros hoje, nos dias de hoje, com aproximadamente cerca de 8 milhões de membros. Estamos atuando em 57 nações. A nossa igreja, ela foi palco do último sermão do Dr. Martin Luther King. Isso aconteceu num domingo, onde ele pregou na sede da nossa igreja em Memphis, Tennessee, e já no dia seguinte foi assassinado. A nossa igreja, ela teve a felicidade de poder dar apoio intrinsecamente nessa luta que o Dr. Martin Luther King teve que enfrentar para que os negros se soerguessem naquela nação. Com relação ao Brasil, há uma grande dificuldade, porque quando houve a guerra da secessão do sul dos Estados Unidos contra o norte, o sul escravagista e o norte abolicionista, o sul perde essa guerra. E aqueles que viviam de mão de obra escrava faliram e tiveram que escolher países que ainda escravizavam para poder montar suas empresas. Então, pastores brancos, empresários que participavam da Ku Klux Klan, esses homens que punham fogo nas igrejas, martirizavam os negros, por uma ideologia teológica onde o negro ele é amaldiçoado, vieram todos para o Brasil e formaram suas denominações aqui. E ao chegar aqui, incutiram na cabeça dos brasileiros que tudo que é do negro é diabólico. Isso que o senhor está me dizendo é muito sério. O senhor está me dizendo que a raiz dessas denominações brasileiras foram formadas por pastores que eram a grande maioria das igrejas tradicionais americanas, quando aqui vieram, com certeza, eles vieram com essa doutrina, né? que ensinavam nos Estados Unidos, e daí o porquê nos Estados Unidos houve essa separação, por causa dessa chamada doutrina, né? Onde eles achavam que os negros eram malditos. E quando chegam aqui no Brasil para formarem suas empresas no campo, montaram suas cidades, as suas igrejas, e os negros não tinham como ter acesso à palavra de Deus como os negros na América tiveram. E ao chegar eles aqui no Brasil, tiveram também mais um outro problema, né? Que seria a inserção do negro dentro das igrejas. E eles não queriam comprar essa briga dos negros tão pouco, porque os índios não davam uma mão de obra como que os brancos desejavam.
Então havia uma grande luta e nisso a Igreja Católica é que abraçou os negros. E hoje você vê em várias igrejas católicas um culto onde se cultua os deuses africanos e também os deuses da Igreja Católica. Não é? Então até os dias de hoje você vê, principalmente na Bahia, cultos onde os padres chamam os líderes de matrizes africanas para cultuarem. Mas nas igrejas protestantes, isto não existe. E o que acontece é que com o passar dos tempos, o crescimento das igrejas, os negros acabaram se convertendo ao Evangelho. Atualmente somos 12 milhões de negros evangélicos no nosso país. Isto mostra que a maior religião de negros é a religião evangélica, sendo que 8 milhões desses negros são pentecostais. Agora, o que o senhor me diz das igrejas evangélicas, da doutrina da igreja evangélica demonizar a cultura e as religiões afro-brasileiras? Isso daí é uma vergonha, né? É algo que requer desculpas por tudo isso que se ensinou. Nós temos casos de crianças irem às escolas dominical pela manhã e receberem lições que o coração branco é o coração que pertence a Jesus e o coração negro é o coração do diabo. Nós temos relatos de mães que após uma escola dominical viu seu filho esfregando os braços com uma bucha para se tornar branco por aquilo que aprendeu. Então, há muitas coisas ruins que, de forma não intencional, no subconsciente, daquele ensinamento que receberam, pairando sobre as igrejas brasileiras. E é esse o meu trabalho. É um trabalho que começou com o meu sogro, reverendo Rubens dos Santos, pastor batista, e durante 32 anos ele pastoreou a Igreja Batista, e sempre pregando contra a discriminação racial. Ele foi o primeiro grande líder no Brasil a tratar desses assuntos. E meu sogro, ele se reavivou, tornou-se pentecostal, e fomos convidados a sair da Igreja Batista na época. Convidados. E você é muito educado. Meu sogro foi para os Estados Unidos e lá conheceu a Igreja de Deus em Cristo. Né? E junto com ele, eu sou músico, nós demos início a essa denominação com 8 pessoas em São Paulo. E hoje temos algumas igrejas no Brasil, lideradas por bispos americanos, né? e superintendentes. São vários superintendentes em todo o Brasil e eu sou um desses superintendentes. E na minha igreja, para que não a tornasse uma igreja de negros, porque seria um absurdo, porque Jesus não faz acepção de pessoas, nós tomamos a decisão de criar um departamento chamado Azusa, e esse departamento é que cuida das questões raciais, dos eventos voltados à população negra no Brasil. Então a gente vai falar muito ainda sobre o Azusa, mas no próximo bloco. Eu vou para o intervalo, mas é jogo rápido. Fique com a gente, hein?